Ô, Arnaldo, aqui o São Paulo tá com apenas 16%. Mas ontem eu ouvi um grande amigo meu falando e ele falou a seguinte frase: não pensa que vai ser mole o jogo de volta, não. Mole não vai, não. O São Paulo vai ter que capinar sentado. Vocês adivinhem quem foi que falou isso pra mim, aí eu fiquei um pouco assustado depois que ele falou, porque o cara entende de futebol. Mas não entende de capinação, de capinagem. Aí, Capinar sentado eu nunca vi. E para isso, para além disso, tem esse jogo que vai ser difícil. Tem o Sport no fim de semana, o que fazer, vai com time Aliás, só me reserva. desvira é carpir, né? Ou não capinagem, né? Como? Eu falei carpinagem, eu não existe. Eu acho que é carpir. Capinar sentado. Na carpinagem é o técnico, não é? E o Tolói aí tá chegando, mais um veterano, né? Que beleza. Opa, é o Zizinho de novo. Gerson. Putz, eu achei que você fosse perguntar da força do São Paulo no STJD, que nunca houve, né? Para unir nunca houve, né? O STJD não tem credibilidade alguma, né? Ou da tentativa do São Paulo pagar os clubes, né? Tentar acertar suas coisas, pagar suas dívidas. Não, mas vamos pro campo que é mais fácil explicar o São Paulo atual, ou menos difícil. O São Paulo, na verdade, Tironi, é um time pior do que o Atlético Nacional hoje. E acho que isso ficou claro no jogo da ida, né? Coletivamente, fisicamente, né? Então, escapar da derrota em Medellín não significa garantir a vaga, né? E vamos lembrar que o jogo de Medellín teve algumas aquele jogo do Newton Santos contra o Botafogo ano passado, em que o São Paulo escapou da derrota com 0-0 e depois, na partida da volta no Morumbi, empatou de novo e perdeu nos pênaltis do Botafogo, né? Então, escapar lá do Newton Santos da derrota não significou a classificação, assim como não significa agora. Tem uma diferença em relação ao ano passado, do São Paulo na Libertadores. O time é bem mais fraco. Tem muito menos opção hoje o Crespo do que tinha o Zubeldia na temporada anterior, porque o São Paulo é aquele time que acaba de negociar, ou sei lá, ou tirar da sua folha de pagamento o 25º jogador nessa temporada, que é o Lucas Ferreira, que, aliás, era titular na fase de grupos da Libertadores, né? Aí você tem os lesionados, os suspensos, os vendedores. Então o time de São Paulo é meio um catado, né? É o que sobrou. E aí, para colocar um pouco mais de pimenta nessa conversa, tem um jogo nesse final de semana pelo Brasileiro que o São Paulo talvez não gostaria de jogar, né? Um jogo contra o Sport no Recife. E é o que fazer se você não tem elenco para colocar uma equipe reserva, né? Você teria que recorrer à base, jogadores que nunca atuaram com o Crespo. Então esse é um dilema para a partida contra o Sport, porque se o São Paulo não estiver literalmente inteiro na terça-feira, e eu vou falar fisicamente, porque o time do Nacional fisicamente é um colosso, o São Paulo não vai passar, né? Mesmo com o Morumbi cheio, mesmo com o apoio da torcida, e aí tem que entrar um componente que o Trajano falou no início em relação ao São Paulo. Os benditos ou malditos pênaltis. Pênaltis no mata-mata, eles são comuns, né? Disputas e marcação de pênalti, sobretudo para times da casa, né? A gente sabe como é que funciona a situação, né? Pode ter pênalti a favor do São Paulo durante o jogo, né? Como teve contra o Botafogo, lembra ano passado? Teve o pênalti que o Lucas chutou fora, né? Durante o jogo. E depois teve a disputa de pênaltis, que é uma possibilidade grande para terça-feira. E se o Rafael mostrou que pode pegar um ou outro, o São Paulo, convenhamos, não tem mostrado muita precisão ter pênaltis, tanto com o jogo em andamento quanto na disputa, né? E acho que essa deve ser uma das preocupações do Crespo para terça-feira. Se for para pênaltis, quem bate, né? E essa é uma grande possibilidade num confronto que está aberto e que o São Paulo não é superior ao seu adversário. Pelo contrário, não é superior nem tecnicamente e muito menos fisicamente. Duas perguntas para o Arnaldo. Diga. Tem uma máxima no futebol. O futebol tem algumas máximas que se arrastam pelos tempos afora. Por exemplo, desgraçado é o goleiro, até onde pisa não nasce grama, frase atribuída ao saudoso amigo Dom José Cavaca.
Mas tem uma outra que fala que pênalti é tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. No caso do São Paulo, seria uma desgraça. Imagina. No caso do São Paulo, seria uma desgraça. É melhor né? não. Pênalti, oferecimento. Não, lembra disso? Nossa A outra coisa que eu queria perguntar para o Arnaldo, aí eu não perguntei, acabei dizendo. Você já viu coisa parecida que aconteceu? Lembra de um jogo com acontecimentos semelhantes, parecidos com o que aconteceu com São Paulo? O sujeito perder 2 pênaltis, bolas na trave, sei lá o que, ppp. Você lembra de algum jogo assim? Raí. Não, mas não teve igual, a trave, assim, não, mas o Juca comparou a final contra o Liverpool, né, que o Liverpool massacrou, teve gols em 2005, há 20 anos, né, teve gols anulados milimetricamente pelo bandeirinha, tal. Aquele jogo o São Paulo jogou mais do que jogou em Medellín, cara. Foi menos, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo foi... Agora, outras memórias, Trajano, envolvendo o São Paulo. Eu já vi 2 dos grandes ídolos são paulinos perderem 2 pênaltis no mesmo jogo. O Careca contra o Grêmio, o Juca vai lembrar, e o Raí contra o Corinthians, o Juca jamais vai esquecer. Né, defendendo o Dida. Nem lembro bem. Como Dida é que pegou foi? 2 pênaltis. Foi a que altura do jogo? Não me lembro bem. Refresca a memória. Refresca a minha memória. Como é o nome do Brasileirão de atacante que 99. perdeu 2 pênaltis? Cordona. Ele tem alguma alguma Cardona. coisa. Você lembrou do Raí? Ele e o Raí tem alguma coisa a ver. Um teve filho com 11 anos e o Raí teve filho com 16. 16. 16, exatamente. Exatamente. Com 11, olha. Com 11 é complicado, hein? É complicado. Facebook, eu acho, viu? Nossa Senhora. Você acha que o buraco é assim mesmo, embaixo? Não, Vai ser eu já disse dificílimo? pra vocês, eu falei, eu acho que o São Paulo vai ganhar. O Atlético Nacional não fez nada fora de casa nessa Libertadores. É verdade. É um time que oferece alguns riscos, sim, mas fora de casa nessa Libertadores não fez nada. Perdeu o seu atacante lá pro Atlético Paranaense. E eu acho que o São Paulo, empurrado pela torcida, vai vencer... Nos pênaltis. Não, 2-0. Eu já falei, É mesmo? mantenho o palpite, falei, acho que foi na quarta, né, que a gente fez o news aqui. Sim. Falei 2-0. 2-0, eu acho que o São Paulo, sim, é verdade. A gente poderia estar aqui discutindo um 4-0. Não seria nada anormal se a gente falasse que o jogo terminou 4-0. 2 pênaltis e 2 bolas na trave. De novo, não foi nem aquela trave que bate e vai para fora, é aquela trave da parte de dentro. Eu tô em guerra com os é um negócio estatísticos desde assustador. Mas, para mim, o São Paulo tem capacidade de passar pelo Atlético Nacional. Anotem, 2-0. Essa sua guerra, âncora, eu mantenho há anos. Não é? É um absurdo não considerar a bola na trave como chute no gol. É chute na trave. Porque por que batendo na trave é considerado para fora e não para dentro? Como diz a Qual é letra lógica? do Herbert. Bola na trave. Não altera Bola o na trave não placar. altera o placar. Então, Bola mas o na peteleco trave, na mão do não goleiro, altera que é o placar. considerado como Isso. finalização, também não É um é absurdo. muito menos perigoso. É um absurdo. Isso é Ô, coisa de Mauro, inglês. esse time aí não é tão simples, né? Fala, Trajano, pode falar. Vocês não falaram do Tolói. Vamos verdade. falar também. É isso que eu ia falar com o Mauro. O time, o Atlético não é fácil. E aí aqueles sinais de um lado para o outro. Aí o São Paulo, não pode gastar, vende todo mundo, agora contrata o Tolói, que vamos combinar, não deve ser um salário tão barato. Estamos falando de um jogador veterano, mas que jogava na Itália. Ainda se fosse o Nenê, né? É que eu confundi o Samuel com o Herbert. Sim, ele fazia é o Samuel. Diga, Ah, Mauro. você confundiu? Fazer o quê, né? Eu acho um jogo muito perigoso para o São Paulo, por várias razões, né? Assim, a própria campanha do Atlético perdeu para o Inter 3-0. O jogo estava 1-0, o Rinestrosa foi expulso, aí ele acabou tomando mais 2 gols. E os outros jogos foram 1-0 Nacional, 1-0 Bahia, jogos duros. O Marlos Moreno voltou muito bem. Eles estão agora com 2 jogadores que jogam pelos lados ali, o Rinestrosa e o Marlos Moreno, perigosos, são rápidos. Saiu lá o Viveiros, está lá o Morelos, que é um jogador experiente, jogou na Escócia, no Rangers, passou pelo Santos, é do Santos ainda, né? Então, assim, acho que o São Paulo vai ter que tomar muito cuidado nesse jogo. Muito cuidado nesse jogo. É um jogo bem perigoso. A comparação com o Botafogo no ano passado, que o Arnaldo fez aí, a citação, acho que é pertinente, porque no ano passado foi exatamente isso. O Botafogo dominou o primeiro tempo totalmente, né? No segundo tempo não, mas no primeiro tempo totalmente. O São Paulo escapou de tomar gols ali, foi 0-0. E jogou bem, né? Poderia ter vencido o Botafogo no tempo normal. Perdeu o pênalti, perdeu o gol debaixo da trave e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Eu acho que só essa coisa do Morumbi não adianta. Ficava, porque o Morumbi resolve. Nem sempre. Nem sempre.
Algumas vezes sim, outras não. Foi eliminado ano passado, foi eliminado pela LDU do Zubeldia na Sul-Americana contra o Dorival, o técnico. Isso é recente, gente. Foi no ano que foi campeão da Copa do Brasil, né? Então, acho que o São Paulo vai ter que ter outro jogo. Ter muito cuidado com a velocidade desses jogadores do Nacional, especialmente esses dois pontas, aí o Vinestrosa e o Marlos Moreno, que estava sumido, estava rodando pelo mundo ainda, e retornou para o clube. Ele que era daquele time campeão em 2016 lá, campeão da Libertadores. Acho que vai ser um jogo bem complicado, bem complicado. Achei a atuação do São Paulo muito aquém. Dá para fazer melhor, sabe? Não sofrer tanto. Assim, foi muito mais sorte que juízo ali. E o Rafael foi muito bem, né? Sem dúvida alguma. Mas aquela bola na trave. E o Cardona é um brincalhão, né? É um brincalhão. A gente conhece bem. Jogou no Racing, jogou no Boca, rodou bastante. O cara perdeu 2 pênaltis num jogo desse tamanho. Um negócio que rodou mais de experiência do time. Supostamente o craque do time. Imperdoável. Perder 2 pênaltis da maneira que ele perdeu. Mistérios do futebol que eu nunca vou entender, Trajano, é por que o cara que perde um pênalti vai lá e bate o outro pênalti? Ele não tem nada a ganhar. Falamos aí do Raí, falamos de gente... Mas por que o cara faz isso? Pra Deixa ver se pra acerta. outro. Então, mas Pra ver se acerta. qual a vantagem? Se o cara acertar, ele não fez mais do que obrigação, ainda perdeu um. Agora, se ele perde, ele cai em desgraça. É pra mostrar Palermo que tem perdeu personalidade. Palermo perdeu 3 no mesmo jogo? É isso. Palermo mas- perdeu 13, exatamente. Oi, fala, Arnaldo. Por exemplo, eu acho que nessa situação, o Zico, hein? Em 86 perdeu na prorrogação para a França. Na disputa por pênalti ele foi bater. Ele ia tirar, não vou bater. Não, tem que bater. Se o cara é o melhor, tem mais personalidade, é o líder do time, o cara tem que bater, né? Agora, faz parte. O que acho que o Mauro fala é que o Cardona ele exala um pouco de displicência, coisa que o Careca não exalava e não exalava, muito menos o Zico. Mas se tem, quem que vai bater, né? Tem essa coisa do pênalti é interessante, porque assim, não bate, não repete a cobrança, vai botar outro cara para bater. Quem? Alguém levanta a mãozinha na hora? Talvez não, né? Tem isso também, né? Essa moda que o sujeito pega a bola e caminha para a marca do Engana, pênalti. aí dá pro outro. Aí vai bater fulano, o locutor fala. Aí não é ele, não é ele, é é outro outro que cara. vai bater. Você sabe que o Sócrates sempre explicou que perdeu o pênalti 86. contra a França, exatamente porque ele sempre bateu o último pênalti. Foi bater o primeiro. E ele foi bater o primeiro.